Você já ouviu falar nos estágios de divórcio? É muito pouco falado durante todas as mídias e afins, mas é importante a gente conhecer, até porque é nesse momento que a gente vai se encontrar. Não vou falar que existe uma sequência, mas que pode acontecer com você, pode não acontecer. Isso vai realmente depender de cada pessoa, porque nós somos seres singulares. E aí é na nossa subjetividade que a gente começa a se reconhecer em cada estágio. O primeiro deles é o estágio emocional. Provavelmente, por mais que não exista essa dinâmica de ciclo de estágios, ou seja, de ordem correta, talvez seja de fato o primeiro estágio que você vai sentir, que é aquele momento em que você está pensando, cogitando sobre a possibilidade de realizar o divórcio. É aquele momento que você se vê ali confundido, um pouco satisfeito com o relacionamento, e aí você começa a criar coisas na cabeça para realmente entender se é aquele momento chegado que você vai dar um fim no seu relacionamento. O segundo estágio, que normalmente é o legal ou o burocrático, que é aquele que você vai procurar um advogado para entender quais são os seus direitos, entender quais são as suas obrigações e a partir de então resolver se vai dar entrada ou não no processo ou procedimento judicial. E aí, esse processo ou procedimento judicial vai percorrer durante todo o trâmite até o final, na sentença que de fato vai determinar que você vai estar divorciado. Um outro estágio é o estágio econômico, porque muitas vezes a gente só observa a partilha de bens, e na verdade não existe só a forma de partilha de bens. Imagine só, você mora numa casa que você contribui direto ou indiretamente com as despesas daquela casa e com as despesas do seu filho. A partir do momento que você se separa, as despesas elas vão aumentar, porque você vai necessariamente precisar tomar de conta sozinha de determinado contexto. Então, isso vai afetar seu econômico. Para além disso, você vai ter que procurar advogado, provavelmente você vai ter que arcar com as custas de processo no judicial ou no cartório, e ainda tem a dinâmica da partilha de bens. Então, esse estágio é muito delicado e a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer a famosa fraude patrimonial. Um outro estágio que o casal pode vir ou não a passar é o estágio parental. É o estágio quando você tem filhos e pets, que também são filhos. E aí você vai ter que resolver a dinâmica da guarda, você vai ter que resolver quem é que vai buscar, quem é que vai deixar na escola, você vai ter que conversar com essas crianças para saber como é que vai ser Natal, Ano Novo, férias escolares. Todas as dinâmicas que vocês antigamente passavam juntos. E agora não passam mais. Então, talvez o primeiro baque seja o aniversário da criança, onde o casal passava junto, talvez Natal, talvez Ano Novo. Então, esse estágio é um pouco delicado. E nesse estágio podem ocorrer conflitos ainda maiores, como, por exemplo, a dinâmica da guarda e, em muitas situações, algo que se chama alienação parental. Existe também o estágio social. Você vai se reconhecer ali divorciado. Até porque quem casa não volta a ser solteiro, permanece divorciado. Então, se você viveu em união estável, que esses estágios também vão para o caso da união estável, aí você volta a ser solteiro. E lembrando, união estável não é estado civil. Então, voltando, a partir do momento que você se divorcia, que você vai se reapresentar para a sociedade, porque muitas vezes o casal esquece que tem amigos individuais, acaba formando vários amigos coletivos. Recomendo? Não. É interessante que você entenda que um relacionamento, ele não vem para complementar, ele vem para adicionar. Então, tente manter um pouco sua individualidade. Essa é a sugestão que eu dou para você. E aí, nessa situação social, muitas vezes, e isso afeta um pouco mais as mulheres, porque é muito delicado a mulher se apresentar como uma mulher divorciada. Muitas vezes a sociedade não vê isso com bons olhos. Outro estágio que também é extremamente interessante é o psicológico. E aí, nesse estágio, a gente vai trabalhar as dinâmicas de luto. Na dinâmica de luto, você vai passar por algumas fases, como, por exemplo, negação, raiva, depressão, tristeza, aceitação, negociação. Existem as fases que precisam ser vividas, porque se você não vive ali naquele momento, se você prende algo, acaba que isso perdura por muito mais tempo. Então é muito importante você se entender onde é que você está ali, naquele momento, desses estágios que eu trouxe para vocês.
É muito importante que você entenda em qual estágio você está nessa situação. Para além disso, pode ser que você esteja em dois estágios e isso acabe afetando de uma forma negativa. Então, se conheça primeiro, entenda naquilo que você pode sobreviver e quando você reconhece o estágio, é muito mais fácil de lidar com a situação. A gente consegue localizar algumas soluções para os conflitos que estão existentes dentro do processo ou do procedimento de divórcio. Se você gostou desse conteúdo, clica no sininho e se inscreve no canal.